Caro Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro, Dr. Paulo Portas, cumprimento também, de forma muito calorosa, os dirigentes nacionais e também os presidentes das estruturas distritais de Lisboa, do CDS-PP e do PSD. Uma palavra também para todos os nossos candidatos e as nossas candidatas nesta lista de Lisboa e a todos os que estão aqui na apresentação desta lista. Um abraço muito forte de quem tem consciência da responsabilidade que é encabeçar esta lista de Lisboa. Eu e o Dr. Paulo Portas estamos à frente desta lista para consagrar o acordo político que foi estabelecido entre os nossos dois partidos e que é um acordo que projeta para os próximos anos não apenas o trabalho que realizamos nesta última legislatura, mas, sobretudo, que projeta uma confiança e uma esperança para todos os portugueses no futuro do nosso país. Eu sei que, para quem como nós passou nestes anos tempos de grandes dificuldades, e passamos, todos, não me refiro apenas aos militantes dos dois partidos, como é evidente, refiro-me aos portugueses, sabemos como eles o que nos custou chegar até aqui. Como foi importante não perder o sentido dos objetivos que traçamos. Foi isso que nos impediu de deixar a meio uma legislatura que só tinha sentido para os portugueses se fosse completa, quer dizer, se lhes pudesse dar o que eles mais ambicionavam, que era acabar com o regime de emergência económica, financeira e social e abrir uma oportunidade para que se construísse um futuro diferente daquele que nos foi dado nas últimas eleições. Nós, olhando para trás, não podemos dizer que teríamos feito tudo da mesma maneira. Ninguém pode estar certo de fazer tudo da mesma maneira. Mas sabemos que houve muitas escolhas que tivemos de encarar, que tiveram muito menos liberdade do que nós teríamos gostado de ter para decidir. Hoje temos mais liberdade de escolha do que tivemos no início. Mas, no que dependeu das nossas escolhas, nós procuramos sempre salvaguardar os objetivos que queríamos atingir. E esses objetivos, para muitos, tinham significado com o fim do programa de assistência e com os objetivos que lá estavam fixados, mas para a maioria de nós, o que isso significava era colocar os portugueses a salvo de situações imprevistas, de um dia de amanhã incerto, de lhes poder oferecer, portanto, uma garantia maior, mais forte, de que eles poderiam corrigir para o futuro um horizonte de esperança que foi posto em causa quando o Estado praticamente faliu em 2011. Assim é a nossa vontade projetada para os próximos anos. Nós apresentamos aos portugueses e à Comissão Europeia um programa de estabilidade que diz até 2019 qual é o caminho, nas suas linhas fundamentais, que vamos percorrer em termos macroeconómicos, em termos de saúde financeira do Estado, em termos de recuperação dos rendimentos dos portugueses, a evolução da carga fiscal para os próximos anos. E na sequência da apresentação desse programa de estabilidade, que é um verdadeiro programa que foi escrutinado em Bruxelas, que foi escrutinado em Portugal, que apresentámos depois o nosso programa eleitoral para os próximos 4 anos. Todos conhecem os seus pilares essenciais. Não os vou repetir aqui hoje. Vou apenas dizer que nos próximos 4 anos nós não teremos uma visão fechada de como os vamos viver. Da mesma maneira que nestes 4 anos soubemos salvaguardar o que era mais importante,
Sabemos o que é mais importante para os próximos 4 anos. Por isso, o programa que apresentamos deve ser visto como um guião quanto àquilo que são as nossas propostas, tal como hoje as concebemos. Sabemos, no entanto, que neste caminho que vamos percorrer com os portugueses, precisamos de concertação social, precisamos de convergência patriótica com outras áreas políticas, precisamos de saber governar para todos e não apenas para alguns. E da mesma maneira que em emergência financeira soubemos ter um acordo de concertação social, tivemos capacidade para dialogar, fomos tolerantes com os nossos adversários, com os ataques que nos fizeram. Assim será no futuro também. Agora até com mais confiança, porque sabemos que os portugueses estarão menos receptivos à demagogia fácil, agora que conhecem os resultados efetivos da governação que realizamos. Não tememos, portanto, essa demagogia. Queremos fazer este caminho porque é a nossa convicção, o nosso país precisa de ser um país mais justo, mais confiante, mais próspero, portanto. E estas coisas estão todas ligadas. Os países que são mais prósperos, mais desenvolvidos, mais avançados, são países que não perderam o melhor do seu tempo a negociar governos a cada 2 anos, a lutar pelas condições de estabilidade, a saber calcular quanto custa o impacto de cada mudança governativa nas estruturas públicas, na sociedade civil, nas instituições da sociedade. Não há nenhuma razão para que Portugal não seja também, portanto, um país mais próspero, mais avançado, que privilegie a estabilidade e depois a convicção do caminho que ela permite trilhar. Julgo que os 2 partidos que deram o pontapé de saída para esta coligação, com muita humildade, apresentam-se, portanto, aos portugueses com os resultados da sua governação e dando apenas como penhor da sua visão de futuro o seu compromisso com a melhoria dos rendimentos dos portugueses, a estabilidade com que eles devem encarar o futuro e não o sobressalto, a experiência que se acumulou em resultados palpáveis e não a incerteza e o risco de propostas menos bem medidas, menos bem pensadas, com a finalidade de manter um projeto que é o de abrir cada vez mais a nossa sociedade à mobilidade social, àqueles que têm mérito, àqueles que, apesar de qualquer circunstância mais adversa, sempre querem melhorar o seu dia, o dia futuro dos seus filhos ou dos seus netos. É isso que nos faz mover. Mas nós, quando olhamos para o futuro, não olhamos, portanto, apenas para Portugal. Nós só poderemos ser bem-sucedidos se olharmos também para o mundo de que fazemos parte. Não somos um país isolado. Nós temos raízes no mundo global em que vivemos, que se estendem do Oriente à África, à América Latina. Temos portugueses espalhados por todo o mundo há muitos séculos. Mas, em grande número, seguramente, há mais de 60 anos. Temos, portanto, várias gerações de portugueses que são embaixadores importantes de Portugal e que podem também, hoje, olhar para o nosso país de outra maneira e ajudar-nos a olhar para o mundo
de outra maneira também. Os nossos empresários começaram a olhar para o mundo de uma forma mais atenta nos últimos anos. E nós temos-nos dado bem com isso. As nossas exportações provavelmente estarão muito próximas de atingir cerca de 43% do produto interno bruto português já este ano. Em 2008, 2009, representavam menos de 30%. Vejam a diferença destes últimos anos. E olhamos para esse mundo que está na sociedade global, na economia global, como olhamos para a Europa. Sabemos que o nosso futuro está ligado também com o futuro da Europa. E por isso temos feito propostas para que a Europa possa, no futuro, não num futuro longínquo, mas num futuro que esteja ao nosso alcance, melhorar as perspectivas para todos os europeus também. E sabemos que a Europa tem pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes culturas, como nós, tem problemas demográficos, como nós, precisa de crescer mais e de se abrir mais. Ainda há pouco tempo, quando visitava forças portuguesas que em Málaga estão associadas ao Frontex, que cuida, portanto, de questões de segurança na nossa fronteira a sul, na fronteira do Mediterrâneo, e nessa ocasião tive a oportunidade de dizer que a Europa precisava de olhar também para o fenómeno das migrações com outros olhos. Todos nós na Europa temos de fazer mais e melhor para resolver o problema das migrações. Nós soubemos ser solidários na nossa crise. Quando enfrentámos os nossos problemas e aqueles que estavam mais vulneráveis, temos alguma ideia, seguramente, das dificuldades e até do desespero, porque passam muitos daqueles que olham para a Europa e veem nela também um horizonte de progresso e de realização para si próprios. E não somos indiferentes às notícias que, infelizmente, nos assaltam com regularidade e que mostram até onde as pessoas estão disponíveis para arriscar, para terem essa oportunidade de chegar à Europa. Nós sabemos que a Europa não tem a possibilidade sozinha de resolver o problema das migrações dentro do espaço europeu. Esse problema tem de ser olhado e atacado nos países de origem das migrações, nos países que servem também de passagem desses migrantes. E temos de encontrar formas com os parceiros que temos nesses países de melhorar a governação, de melhorar as condições de investimento que permitirão que muitas das razões que levam essas pessoas a fugir à fome, à guerra, a condições extremas, se possam alterar no futuro. Mas até lá temos a responsabilidade ética e moral de sermos solidários com aqueles que nos procuram, articulando melhor as nossas respostas, sem pôr em causa a nossa liberdade de movimentos, organizando-nos melhor no espaço europeu para os acolher e também organizando-nos melhor em Portugal para poder acolher uma parte desses migrantes que aqui queiram viver connosco, lutar connosco, crescer connosco e ajudar-nos a fazer um país diferente e mais ambicioso connosco também. Olhamos, portanto, para o futuro com mais confiança. Portugal hoje pode mais do que podia antes. Temos razões para estarmos mais confiantes.
temos razões para olharmos mais para o mundo. Temos razões para pensarmos que seremos capazes de ser bem-sucedidos nesse mundo global em que vivemos. Mas temos uma postura de tolerância e de humildade. As nossas eleições, que se jogam em outubro, não estão ganhas. Não partimos para essas eleições convencidos de que o jogo está feito. Dissemo-lo antes do verão se ter anunciado e volto a repeti-lo agora, depois das rentrées que realizamos. Nós temos de nos aplicar muito para explicar aos portugueses o que fizemos e o que queremos fazer para o futuro. Temos de apelar a todos para que pensem no futuro do país e não apenas no seu futuro imediato. Nós também pensamos no futuro dos portugueses e no futuro de Portugal ao longo destes 4 anos, sem nos preocuparmos com as vantagens eleitorais que podíamos ter ou não por qualquer marco que tivéssemos de enfrentar em eleições que não fossem legislativas. E ainda este ano, em eleições legislativas, não comprometemos o futuro com demagogia nem com populismo. O nosso déficit continua a baixar e também baixa porque baixa a despesa do Estado. E este é ano de eleições. É a 3ª vez que o digo publicamente. Procurem outra data no Portugal democrático em que, em ano de eleições, os governos baixassem a despesa a pensar no futuro dos portugueses. Procurem outro ano. Fazemos-lo, portanto, porque sabemos que é a nossa obrigação moral defender o futuro para os portugueses e respeitar a sua inteligência, porque os eleitores, evidentemente, são inteligentes e sabem observar a diferença entre aqueles que baixam impostos e aumentam salários a pensar nas eleições e aqueles que reduzem a despesa do Estado e fazem aquilo a que se comprometeram para salvaguardar um futuro melhor, com mais possibilidades para os nossos jovens, mas também para os nossos idosos. Portanto, nós temos de encarar estas eleições com humildade democrática, com um espírito de missão, porque é o espírito que nós temos, e, ao mesmo tempo, com tolerância, porque sabemos que o dia e o mundo não acaba nem começa no dia das eleições. Nós sabemos de onde vimos e para onde queremos ir. E eu sei que os portugueses sentem isso nesta candidatura, nestes candidatos, nestas pessoas que se propõem levar a cabo uma tarefa que não querem deixar a meio. Não apenas o de resgatarem Portugal, mas de poderem devolver aos portugueses um país com mais confiança, um país com mais estabilidade, um país com mais futuro. Termino com um apelo de mobilização e de trabalho. É sabido que a sorte dá muito trabalho. E como eu já tenho dito, nós acreditamos nos portugueses, confiamos nas suas capacidades e acreditamos também no programa que defendemos, na experiência que trazemos e naquilo que podemos fazer para o futuro. Mas o futuro não é só uma questão de fé. O futuro está dependente das nossas convicções e do nosso trabalho. Nunca viramos a cara nem ao trabalho, nem às dificuldades, porque haveríamos agora de nos sentir timoratos quando temos de ouvir os portugueses sobre o que querem para o futuro do seu país. Confiamos neles, mas dar-lhes-emos nesta campanha, como nestes anos, o melhor de nós próprios,
esperando que eles possam escolher de acordo com a sua profunda vontade. Cá estaremos, portanto, sem medo, a explicar aos portugueses e a ouvi-los. E cá aguardaremos com serenidade o seu juízo no dia 4 de outubro. A minha convicção é de que esse juízo será feito a pensar em Portugal e no futuro. Viva Portugal!